Bom dia, meus irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, a paz de Deus, para todas as considerações, todas as origens, né? Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, para ninguém reclamar que fosse um cumprimento próprio, e todos são irmãos. Amém. Se vocês quiserem chegar à frente, olha, eu vou fazer depois uma dinâmica. Vou falar que quem está na frente vai preferir estar na frente, viu? É. Quem estiver atrás vai querer vir para frente. Vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar a sequência, quase já chegando ao fim, já na reta final do nosso panorama bíblico, faltando apenas essa e mais 3 aulas do panorama bíblico. Hoje nós vamos falar sobre Tiago. Vamos lá, então, abra sua Bíblia aí, no livro de Tiago. A hora que for aparecendo algumas referências, nós não vamos ler todas, mas algumas nós vamos ler e quero contar com a ajuda dos irmãos. Rapidamente, se voluntariem, para que a gente possa chegar bem ao final. Bom, então, os objetivos dessa aula é que você possa entender, então, o esboço, a mensagem teológica, data, destinatário, e principalmente para que você entenda a mensagem teológica e faça aplicação na sua vida pessoal. Esse é o nosso principal objetivo, nessa e em todas as EBDs que nós estamos ministrando aqui. Ok, vamos lá. A Epístola de Tiago. Essa carta, então, ela foi escrita a todos os cristãos do seu tempo, do tempo de Tiago, e trata de assuntos práticos da vida cristã. Bastante práticos, né? Se você já leu, ou alguma vez, ou tem lido recentemente, você vai se lembrar disso. O autor fala de pobreza, riqueza, tentações, preconceito, o falar, a maledicência, né? E o agir, o criticar, orgulho, humildade, paciência, oração e fé. Então, o espectro das abordagens de Tiago na sua carta é bastante amplo, né? Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Não adianta nada alguém dizer que tem fé se não provar por meio de suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. Então esse é o conteúdo. Olha só, um dos versículos principais e mais marcantes dessa carta, em Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A verdadeira fé cristã se manifesta em ações cristãs. O autor chama a si mesmo de mestre, no capítulo 3, versículo 1. E ele ensina, como mestre, belas lições para todos os seguidores de Cristo, com clareza, vigor. Tiago nos mostra como devemos agir e viver, se é que queremos ser cristãos verdadeiros, ou cristãos de verdade. Legal, né? Muito prático. Diferente das outras cartas, algumas tratando de problemas locais nas igrejas, outras tratando de assuntos pessoais. Tiago, então, ele fala de uma carta aberta, ampla, que alcança não só milhares de cristãos da sua época, como gerações futuras também. Não que as outras não alcancem, mas elas, no fim ali principal daquele momento, o objetivo era alcançar outras pessoas. E a carta de Tiago parece que ela vem feita diretamente para todos nós em todas as gerações. Vamos lá. A carta de Tiago, por conter todos esses assuntos, ela não dá uma possibilidade de separarmos assuntos com facilidade. Então nós tentamos organizar para compreender melhor o conteúdo, o todo da carta. Nós fizemos um arranjo de delimitar 5 assuntos, se é que se pode dizer assim. Que quando nós começamos a ler Tiago, você vai perceber, nós percebemos, que ele vai e volta, muda de assunto com muita facilidade,
Às vezes ele está falando de um determinado assunto, rapidamente ele muda e depois volta àquele assunto anterior. Ele é alguém como se estivesse falando para o público de maneira verbal. A escrita dele é muito ágil e dinâmica, bem diferente de Paulo, né, nesse sentido. Vamos lá então tratar dessas 5 sessões ou 5 assuntos principais para a gente dar uma visão geral do livro. Você pode ir folheando, nós não vamos ler todo, obviamente, mas vamos falar dos assuntos principais. Ele começa logo no início, ele tem um destinatário que ele aponta, né, as 12 tribos dispersas, né, e faz uma saudação. Bom, logo no início, então, ele tem o início de uma sessão com diversos temas. Né? Ele fala sobre o sofrimento cristão, que a gente pode colocar como provações, que é o assunto mais proeminente desse início da sessão. Nós vamos encontrar do capítulo 1, do versículo 2 até o 18. Esse, então, seria o primeiro tema aqui, o primeiro assunto. Aí ele vai falar de propósito, sofrimento, pedir sabedoria, a necessidade de pedir sabedoria para lidar bem com isso, o enfoque cristão, a pobreza e a riqueza, qual o enfoque que deve ser dado, como nós encaramos isso, qual é o problema das riquezas para o cristão. Ele fala também sobre isso, tratando dessa questão de sofrimento, para que nós possamos entender bem isso para a nossa vida prática. Será que a pobreza ou as dificuldades, as tribulações, as provações que nós passamos é um impedimento, é um empecilho para a boa prática da vida cristã? Ele vai mostrar isso com muita clareza que não, que nós devemos encarar isso como uma oportunidade de reagir bem, de crescer mais em Deus. Ele também vai tratar, aí ele volta, ele fala de tentações no início, provações, depois ele fala de riqueza e pobreza e volta a falar de provações, como eu disse que ele fazia. Ele fala de tentação também, né, que embora ele fale de uma coisa e outra, as palavras para tratar tanto de provações no capítulo 1, quanto de tentações, elas podem, qualquer uma das duas, ser empregadas das duas formas. Então, vai depender do contexto. Provações, se ele está falando de tentação ou provação no sentido de prova. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? E podemos fazer a aplicação de duas maneiras também, a depender do contexto. Também ainda nesse primeiro tema, nesse primeiro assunto, ele vai falar da bondade divina em que Deus tem em nos ofertar, em nos dar, em responder às nossas orações. Então essa é a primeira sessão, quando ele fala então do sofrimento cristão, das provações. Vai até o versículo 18 do capítulo 1. A seguinte, ele vai falar do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 26, ele vai falar sobre cristianismo verdadeiro em suas obras. Tem 3 palavras-chave nesta sessão de assunto aqui. As palavras-chave são palavra, a palavra de Deus, né? Sede ouvintes, sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ele vai falar da lei e ele vai falar de obras. Vai fazer um comparativo entre uma coisa e outra. Ele já vai iniciar essa sessão falando da advertência contra a maldade e a ira. Né? Depois ele vai tratar do acolhimento da palavra pela prática. Depois ele vai tratar da prática da palavra que nos faz cumprir a lei régia, que é amar o próximo, né? A lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E nos livra, que a prática dessa palavra também nos livra do juízo, nos faz cumprir essa lei, da lei maior, e nos livra do juízo. E a relação entre fé e obras, que é o grande tema aqui do livro do Tiago. Tudo bem, então? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual é a primeira sessão? A segunda, acho que vocês sabem, né? Vamos ver se vocês estão acompanhando ou se eu estou muito rápido. A primeira sessão vai tratar de novo. Das provações, né? Provações e a maturidade cristã. Ok, então vai gravando. A primeira sessão, o primeiro bloco de assunto de Tiago, ele vai tratar de provações.
Dentro disso, ele vai e volta nos assuntos dele. E na sequência, ele vem então falando agora, do cristianismo verdadeiro visto nas nossas obras, nas obras praticadas dentro desse cristianismo. Essa é a segunda sessão, o segundo bloco de assuntos de Tiago. Agora vocês estão gravando, né? Vamos lá. E o terceiro bloco, né, o terceiro assunto de Tiago, então, é as dimensões dentro da comunidade. Né? Desculpa, dimensões não, dissensões. Podemos confundir Jesus com Genésio, né? As dissensões, divisões, problemas de divisões dentro da comunidade. Primeiro ele vai tratar do perigo da língua, e ele trata com muita dureza, ele é muito contundente ao tratar dos problemas da língua aqui. Ele fala que a língua pequenininha, né? Mas põe a perder o mundo todo. Inclusive ele usa 3 figuras de linguagem para descrever a língua. Ele diz que a língua é, quem se lembra? É muito famoso, muito comum esse texto. A língua é, primeiro deles, fogo. Depois a língua é perdição do mundo, mundo de iniquidade. E por último, acho que 1 ou 2 versículos à frente, ele vai dar a terceira figura da linguagem. Quem está com a Bíblia aberta aí? Hã? Vamos lá, Elias. Achou? Lê esse trecho, é muito importante. Não, mas não é isso. Ele está falando que é cheio de veneno. Mas aí eu quero aquela figura de linguagem. A língua é isso. Está lendo qual versículo? Quem leu aí? 6. 3, 6. Ora, a língua é fogo. É a primeira figura de linguagem. Segundo, mundo de iniquidade. Então ele diz que ele é fogo, mundo de iniquidade, e diz o que ela causa por ser tudo isso, fogo e mundo de iniquidade. Aí ele continua no versículo 7, pois toda espécie de feras e aves e répteis e seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. Olha o versículo 8, a terceira figura que ele usa para descrever a língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Nós domamos qualquer espécie de animal, mas a língua, essa não tem jeito, né? Ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, é fogo, mundo de iniquidade e mal incontido. Do famoso dom de língua. Então, às vezes a gente quer dizer que fulano é linguarudo, ou fulano tem a língua grande. Mas aqui ele coloca, comparando com os membros do corpo, ele fala que ele é um membro diminuto, né, e causa todos esses problemas. Então, inclusive, as divisões, as dissensões, né? Devemos ter muito cuidado com isso. E ainda, eu estou adiantando aqui sem querer. Ainda dentro dessa sessão, ele vai falar dos problemas que essas dissensões trazem para a igreja, para o corpo de Cristo. Quais são esses problemas? Por tipo errado de sabedoria, né? Se a pessoa age numa falsa sabedoria, de modo enganoso, vão trazer problemas, né, de divisões, pelos desejos frustrados, porque fica cobiçando, fica desejando aquilo que não é para ela, e isso vai trazer frustrações e, no final, divisões. E ele vai encerrando essa sessão, então, advertindo contra o cristianismo de concessões, que ele chama ao arrependimento. Cristianismo de concessões, tudo pode, aquele cristianismo de facilidade, né, que deixa como está para ver como fica, afinal de contas nós já estamos salvos, né? E ele vai também exortar sobre a fala, e a fala aqui não é qualquer fala, é a maledicência, né? É o falar maldoso, né? Essa sessão então é bem importante. Então essa é a terceira sessão, não é isso? A primeira qual é?
Ele está tratando das provações e maturidade cristã. E a segunda? O cristianismo verdadeiro visto em suas obras. E a terceira seção? Ele vai tratar de um problema das dissensões, das divisões, né? E agora, em quarto lugar, ele vai falar de implicações de uma cosmovisão cristã, um todo da vida cristã, como nós vemos, enxergamos a vida cristã. Quais são as implicações disso? Primeira coisa, nós temos que levar Deus em conta em todas as atitudes da nossa vida, em todos os planos. Se nós queremos viver como cristãos verdadeiros, Ele vai chamar a atenção para que nós, em tudo que nós fizermos, coloquemos Deus em primeiro lugar. Tiago então faz essa advertência. Se você quer viver um cristianismo verdadeiro, tudo que você fizer deve colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou ali, vou fazer um negócio, né? Vou fazer um concurso, primeiro, São Deus, vou viajar, vou de férias, consulte a Deus, será que isso é bom? Enfim, qualquer atitude nossa que envolva decisões deve ser antes consultado o Senhor. E ainda, dentro da sessão, ele vai falar da certeza do juízo para ricos e ímpios, né, e de recompensa para os justos. Ele havia tratado desse assunto lá atrás, ele volta falando agora da certeza de juízo para ricos, ímpios e de recompensa para os justos. Cada um será recompensado. Não se engane, Deus dará a recompensa a todos quantos merecem de acordo com o seu proceder. É assim que funciona. E Tiago mostra isso com clareza. Ninguém escapará ou do juízo para a condenação, ou do juízo para receber então o seu galardão, a recompensa. Bom, vamos lá lembrar. A primeira sessão ele tratava de provações. A segunda, as suas obras. Principalmente ele vai tratar das obras, né? Que tem que haver obras. E em terceiro lugar ele vai tratar de dissensões, problemas dessas dissensões dentro da comunidade cristã. E em quarto lugar ele vai falar a cosmovisão cristã, né? Implicações dessa cosmovisão cristã. E por último, as exortações finais. Juramentos devem ser evitados, né? Ele vai falar aqui, reportando-se as próprias palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, né? Ele usa muito esses recursos, né? De usar palavras, né? E textos de outros autores, de outras pessoas. Então, um deles é esse, evitar juramentos, né? Oração, especialmente por cura física, ele traz uma ênfase nisso, né? Alguém doente, chame os presbíteros, orem, né? Vamos orar pelas pessoas. E o cuidado especial cuidado espiritual mútuo entre os crentes. Nós temos que cuidar uns dos outros, para que nós possamos ter uma boa vida cristã e possamos carregar as cargas uns dos outros, porque a vida cristã, segundo Tiago, não é fácil. E ele insta nesse cuidado espiritual uns com os outros. Tudo bem até aqui? Primeira parte? Então vocês já sabem pelo menos, mais ou menos, dividir o assunto. Então quando nós formos ler, melhor assim, né? Professores de português, a gente já sabe mais ou menos a divisão no livro. Bom, a primeira parte vai até o versículo 18 do capítulo 1. A segunda parte, quando ele muda de assunto, logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 19, ele já está mudando de assunto. E ele vai falar desse assunto de obras até o capítulo 2, versículo 26. Depois, no início do capítulo 3, até o capítulo 4, 12, ele já está no novo assunto. Ele está falando dos problemas das dissensões dentro da comunidade. Você pode até fazer essa marcação para ficar melhor para você entender. Porque é ruim quando você lê um texto sem terminou de ler, não entendi nada. E a gente começa a entender quando você sabe onde começa e onde termina o assunto. Tá? Aí ele fala das implicações da cosmovisão cristã, né? Deus em tudo,
em todas as decisões da nossa vida, a certeza do juízo e da recompensa e as considerações finais, as anotações finais do livro. Bom, pergunta de ouro. Quem é o autor da carta ou do livro do Tiago? De Tiago. Hã? Tiago. A Lívia já fez o palpite dela, disse que é Tiago. É isso mesmo, Lívia? Olha, outro palpite, o Tiago, irmão de Jesus. Já entramos, Lívia falou, saiu pela tangente, foi genérica, foi Tiago, né? Será que é isso? Olha o Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pode ler, Paula. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ok, só essa primeira parte. Então ele se identifica, o autor se identifica. Ele diz que é o Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o nome do autor é? O nome do autor é? Tiago, irmão, pode falar. Não tenha medo, está escrito aqui, nós acabamos de ler. A pergunta então é: quem é esse Tiago? Né? Estão respondendo ali que é o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é isso? Acertaram também. E os outros, não seriam? Será que há mais Tiagos na Bíblia? Sim, pelo menos 4. Vamos ver. Olha aí. Netão já identificou pelo menos um ali. Neto, você não já não abriu o arquivo aí não? Nós temos pelo menos 4 Tiagos mencionados. Pelo menos. Podem haver mais. Mas como a gente não sabe quando está repetindo o nome, se ele está falando da mesma pessoa ou não, nós identificamos pelo menos 4 com certeza. Vamos lá, então vou pedir a ajuda de vocês. Quem pode ler para a gente aí? Quem? Ali nós temos voluntário, o Emerico também levantou a mão, a Paula, ok. Então o outro aqui é a Alice. Vamos lá, então Marcos, esse de Marcos acho que pode ser um irmão só. Né? E você vai. Tá, Elias. Então Elias fica com 1,19 e 5,37. Alice, que está aí próxima, Marcos 9,2 e 10,35. Emerique com 14,33. Paula já pode ficar com 3,18. Tá? Vamos lá. Esse Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que era um dos 12 discípulos, né, depois apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se é ele. Vamos ver quem é essa pessoa, esse Tiago, filho de Zebedeu, mencionado por nosso irmão Sebastião. Para quem não sabe, o Neto. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Então Jesus, escolhendo seus discípulos, ele encontra esse Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Né? O próximo, Elias. E não deixou ninguém seguro, senão Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Então, novamente é mencionado esse Tiago. Alice, 9,2. Marcos 9,2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, ao alto monte. Foi transfigurado diante deles. O próximo versículo, quem vai ler? Eu, verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Então aqui a gente... Bom, vamos para o 14,33 para encerrar antes. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então nós temos aqui um Tiago, que é um dos 12 discípulos, que estava sempre próximo a Jesus. Era alguém que tem um certo destaque entre os personagens do Novo Testamento e muito próximo do Senhor Jesus. Né? Nas situações principais de Jesus, ele está sempre junto. Esse então é o primeiro Tiago que nós temos conhecimento, filho de Zebedeu, que era irmão de João, o outro discípulo. O segundo Tiago, filho de Alfeu, que também era um dos 12, lá em Marcos 3,18. E depois, quem pode ler Marcos 15? Emerique, está aberto ainda aí no 14? Tá, fica então Marcos 15,40. A Paula vai ler Marcos 3,18.
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Então o outro, não é filho de Zebedeu, ele é filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, Zelete. Ok, então aqui ele está mencionando outro Tiago. Esse Tiago, ele também é chamado Tiago menor. Pode ser a mesma pessoa, por isso que eu disse que há pelo menos 4. Nós não temos total certeza, mas tudo indica que é a mesma pessoa. Marcos 15, 40, Emílio. Estavam ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e menor, de José e Salomé. Ok, então ele menciona esse Tiago o menor. Vocês que estão lendo, há um texto próximo desse que a gente falou, eu não marquei qual é ele, mas ele menciona os 3 Tiagos no mesmo versículo. Se alguém se deparar com esse versículo, é próximo desses aí que a gente está lendo. Esse aí que está falando menor, menor de estatura, é mais jovem. Pode ser mais jovem, pode ser menor de estatura, pode ser menor em hierarquia entre eles, enfim. Era talvez um apelido, um nome de distinção entre eles. Tipo esse. João Pequeno. Você gosta de Robin Hood, né? Vamos lá. Esse então, segundo o primeiro Tiago, é o filho de Zebedeu, um dos 12. E o segundo Tiago é filho de Alfeu, que também era um dos 12 discípulos. Agora o terceiro Tiago, que era pai de Judas. Lucas 6,16, quem pode ler para a gente? A Paula. E Atos 1,13. O Elias. Vamos ver esse terceiro Tiago aí. Pai de Judas. Pode ler então. Lucas 6,16. Ok, Paulo. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Então Judas, filho de Tiago. Então esse Tiago aqui é pai de Judas, outro Judas, não Iscariotes, tá? Nós temos então a menção aqui a um terceiro Tiago, Atos 1,13. Quando chegaram, subiram ao aposento que eles estavam hospedados, acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Então nós temos aqui os 3 Tiagos mencionados, inclusive esse terceiro. Lê devagar para ver se está mencionado os 3. Quando chegaram, subiram ao aposento que eles estavam hospedados, acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André. O primeiro Tiago. Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Olha, o segundo Tiago. Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E Tiago, pai de Judas. 3 Tiagos juntos. Mas não é Ok? o Tiago que está ali, não? Oi? Não é o Tiago que é filho, que é pai de Judas, não? Não é. É a O distinção. Alfeu não é, mas o Tiago primeiro pode ser. Não, ele faz a menção separadamente, então não é. São pessoas diferentes. São 3 pessoas diferentes entre si. Porque senão ele mencionaria. Pedro, Tiago, João, Marcos, qual era desses 3? Filho de Zebedeu, irmão de João. Tá? É do Pedro, Tiago e João no barquinho, que o Neto está lembrando de quando ele era cordeirinho do Senhor. E por último, o Tiago, o irmão do Senhor, irmão de Jesus, filho de José e de Maria. É o 4º Tiago mencionado na Bíblia. Gálatas 1,19. Quem pode ler esse pra gente? Rápido aí, irmãos. Gálatas 1,19. Elias. Depois Atos 12. Quem pode? Alice. Alice, lê também Atos 12, 17. Atos 15, 13 e 21, 18. Consegue marcar com os dedos aí? Vai olhando. Então vamos lá para esse 4º Tiago então agora, que não era um dos 12. Era da família de Jesus, mas não era discípulo de Jesus entre os 12. Não era discípulo entre os 12. Vamos lá, Elias. Gálatas 1,19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ele não tinha visto nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, que era o irmão do Senhor. Eles, das lideranças em Jerusalém, que Paulo havia encontrado, ele menciona unicamente Tiago, irmão do Senhor.
Vamos para lá. Ele era líder, esse Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele se tornou um dos líderes mais proeminentes da igreja em Jerusalém. E há na história a menção de que ele talvez tenha sido o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Vamos lá, Atos 12, 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Aqui ele só menciona o nome, mas no contexto nós entendemos que esse Tiago é o irmão do Senhor. Tá? 15, 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Ok, e no 21, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então eles estavam reunidos ali todos os presbíteros e esse Tiago que é o irmão do Senhor. Quando Paulo menciona em Gálatas 1,19, falando Tiago, irmão do Senhor, ele está se referindo a esse encontro que eles têm aí no capítulo 15 de Atos e depois no 21. Okay? Então é a mesma pessoa. Ou um quarto Tiago. Então nós sabemos, como a Lisa disse, autor do livro de Tiago. Tiago. Né? Resta saber então qual dos quatro mencionados aqui é ele. Né? A Neila já falou, a Paula está repetindo, é o irmão do Senhor Jesus. Seria isso mesmo? Para quem foi escrita essa carta? Vamos chegar lá já já. Porque se for para o povo de Jerusalém, é o povo de Jesus. A Lisa já está lá, tá na frente, já pegou o fio da meada. Que ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Vamos lá. O pai de Judas, né, aquele mencionado lá uma única vez, ele é muito obscuro, não sabemos praticamente nada sobre ele. Então, muito improvável que seja esse pai de Judas, Tiago, pai de Judas, ou quando menciona Judas, filho de Tiago, né, esse Tiago aí, muito improvável. O outro filho de Alfeu, em menor grau também, ele continua sendo obscuro, pouco conhecido também. Pouco destaque entre os discípulos de Jesus. Então sobraria entre eles ali os três primeiros, o filho de Zebedeu, que tem um papel de destaque, como eu havia mencionado anteriormente, entre os 12, mas nós sabemos que o martírio dele ocorre muito precocemente. Ocorre no ano 44 depois de Cristo. Não é? Conforme lá Atos 12, 2. Quem pode ler esse texto para nós? Elias, por favor. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, irmã de João, também chamado de 12, 12, 2. e mandou matar a espada de Tiago, irmão de João. Então esse Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ele é morto muito precocemente. Então, se nós formos considerarmos o conteúdo da carta, a mensagem, ela é datada um pouco posterior a esse período. Ela pode ser até posterior. Então, seria muito arriscado nós dizermos ou afirmarmos que esse Tiago era o autor dessa carta. Tiago, então, o irmão do Senhor, como foi o palpite de alguns irmãos aí, é o Tiago mais proeminente na igreja primitiva. Né? Ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Nós sabemos que ele é até indicado como um dos primeiros bispos, ou o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, responsável por toda aquela região, sendo indicado então como o autor da carta. E contra isso não existe questionamentos mais sérios, mais decisivos. Embora existam, possa haver dúvida de que seja ele, mas nenhum tão decisivo, tão determinante. É provável que seja isso, então, seja esse o autor da carta, o irmão do Senhor. Vamos lá. Ok, irmãos, vamos. Problemas de criança sempre acontecem, né? Milena e companhia. Vamos voltar para cá.
faz parte do roteiro. Então nós não temos... E esse Tiago, para ele escrever essa carta, se nós percebermos, ele não se apresenta, ele não traz maiores apresentações. Então é alguém muito conhecido, né? Não pode ser qualquer pessoa, qualquer um daqueles dois, os primeiros ali que nós mencionamos, que são muito obscuros, né? Muito obscuro, que eu digo pouco conhecido, né? Quando eu escrevo uma carta ampla, dirigida a um público amplo, genérico, eu tenho que ser conhecido para dispensar as apresentações, porque senão eu teria que começar a carta me apresentando, e ele não faz isso. Ele já chega logo falando os assuntos que interessam na sua carta. Então, por isso que nós dizemos que o Tiago mais provável seja o Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? E aí vocês me perguntam, por que então, ao invés de falar lá no versículo 1, no primeiro capítulo, ao invés de dizer servos de Deus e servos de Jesus, por que não fala irmão do Senhor? Quem lembra da aula de Judas? Vocês não estavam aqui ou vocês esqueceram? Qual que é pior? A Alice tem uma boa saída. Estava dando aula em outro local. Por que então ele não se identifica assim? Lembra, irmãos? Porque ele, na sua humildade, assim como Judas também, irmão do Senhor Jesus, eles não querem chamar esse fato, invocar essa função, essa posição, né, de irmão sanguíneo, do irmão, como um privilégio, como destaque, né, mas ele prefere, na sua humildade, ser identificado como servo. É isso, né? Seria muito fácil, eu sou irmão do Senhor Jesus, eu convivi com ele, morei com ele na mesma casa, né? A mesma mãe que me amamentou também a ele, mas nada disso. Ele se identifica como servo, porque ele entendeu o senhorio e toda a grandeza e a divindade do Senhor Jesus, e ele não ousa dizer irmão, mas ele prefere se identificar como servo, e que é bastante louvável essa atitude. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Compreendendo bem? Bom, vamos lá. Se Tiago, o irmão do Senhor, é de fato o autor dessa carta, como a Lígia já havia mencionado, então ela foi escrita de Jerusalém, durante o tempo em que ele liderou a igreja cristã daquele local, né? Nós podemos ter essa ideia. Algumas informações importantes para a gente confirmar que essa carta foi escrita a partir de Jerusalém, entendendo esse contexto aí, né? Pelo contexto social, econômico, favorece esse entendimento. Quando Tiago menciona comerciantes que percorrem distâncias e regiões em busca de riquezas, ele trata desse assunto. Isso era próprio de Jerusalém, que é uma rota de comércio por onde trafegavam pessoas vindo de longe, longas distâncias. E também quando ele fala também de proprietários de terra que residiam em outros locais e que tiravam vantagem da força de trabalho dos operários cada vez mais pobres para terem proveito próprio, que esses operários não tinham suas próprias terras, ele também está invocando um contexto social próprio da região de Jerusalém, né? E também a acalorada controvérsia religiosa, que é mencionada ainda que indiretamente no capítulo 4, do 1 a 3, nós podemos ver que esse contexto envolve algo muito próprio da cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém é provavelmente o local de onde Tiago, o irmão do Senhor, escreve essa carta. Tudo bem? Entendido? Irmãos, aqui dessa ala, tudo bem aqui? Todo mundo ligado, né? Nada, que isso. Tem um jovem Merique ali, ó. Que isso, irmãos. Representando o ano de 1972 aqui, ó. Mesmo ano que eu. E quando então Tiago escreve a sua carta? Quando ele escreve? Bom, vamos lá. O relacionamento entre o assunto de Tiago em 2, do versículo 14 até o 16, a relação, quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, com o assunto que Paulo trata nas suas cartas, né? Em
Então esse relacionamento requer uma data um pouco depois do ensino de Paulo. Quando Paulo fala que nós somos justificados unicamente mediante a fé, e Tiago fala que a fé sem obras ela é morta, nós estamos pressupondo que Tiago escreveu depois de Paulo. Mas essa aparente contradição teológica também me dá uma outra pista. Me diz que provavelmente isso ocorreu, a escrita da carta de Tiago, antes do encontro de Paulo com Tiago no Concílio de Jerusalém, que nós vemos lá em Atos 15, que nós já falamos aqui várias vezes nesse episódio, onde se reúne toda a liderança da igreja, todos os apóstolos, entre eles Paulo, e Tiago também estava lá como líder da igreja, né? Não apenas apóstolos, mas os líderes de modo geral. Então, quando eles têm esse encontro, provavelmente eles tratam esse assunto de maneira mais clara, de modo que a carta de Tiago, que no início poderia ter gerado uma certa desconfiança, apresentando-se contraditória aos ensinos de Paulo, porque Tiago fala que a fé, para você mostrar a sua fé, tem que ter obras, e Paulo fala que nós somos salvos unicamente mediante a fé. Então esse assunto foi melhor tratado entre eles quando eles se encontram. Já já nós vamos falar mais sobre isso, tá? Mas já vai anotando isso aí. Vamos ler esse texto de Tiago, do capítulo 2, versículo 14 até o 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O 17 também diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só será morta. E Paulo diz que nós somos salvos unicamente mediante a fé. Já já quero que vocês me respondam isso. Paulo inicia seu ministério logo após a sua conversão. Vamos então localizar a data. Guardem esse assunto, vamos localizar a data. Paulo então, quando ele se converte ali na estrada de Damasco, ele já, na sequência, ele já começa o seu ministério. Isso ocorre aproximadamente por volta do ano 33 depois de Cristo, e o Concílio de Jerusalém, que nós acabamos de mencionar, ocorre ali provavelmente ou no ano 48 ou 49. Então a data provável para a carta de Tiago é logo depois, ou pouco antes, do Concílio de Jerusalém, né? Porque até então eles não teriam se encontrado. E se tivessem encontrado, tratado do assunto, o que provavelmente ocorreu, o conteúdo, o jeito de falar de Tiago, talvez seria diferente. Não estamos dizendo que há uma contradição, até aqui não falamos isso, só falamos que o jeito dele abordar o assunto que ele queria talvez seria diferente, para não gerar dúvida. Então a data nós podemos colocar aí provavelmente a partir do ano 45 em diante, tá? Até um pouco antes desse ano 48 ou 49. É a datação. Então a carta antiga, a carta de Tiago, entre as cartas, entre os livros escritos do Novo Testamento. Bom, e agora, para quem ele escreve? Versículo 1 de novo. Está com ele aberto aí, Paula? Capítulo 1, versículo 1. Pode ler. Tiago, servo do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão de salvações. Tá, então ele indica aí as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem são as 12 tribos? Hã? As 12 tribos que se encontram dispersas. Que outro lugar a gente ouve falar de 12 tribos? Quem são essas 12 tribos? Irmãos, isso é muito fácil. As tribos de Israel, né? Então ele está escrevendo as 12 tribos de Israel para os judeus propriamente dito? Podemos afirmar isso?
Então ele está escrevendo só para o povo de Israel e não para os gentios. Eu acho que ele está escrevendo mais para os judeus. Tá, tudo bem. Ok, acertou, mas vamos ver o porquê disso, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que eu estou colocando em dúvida isso? Porque Israel, ou as 12 tribos, era um termo também aplicado aos cristãos de modo geral. Nós vemos, inclusive no Novo Testamento, vós sois o Israel de Deus, né? Atribuindo essa expressão aos convertidos em geral, aos crentes em geral. Então, quando no Novo Testamento, o povo eleito de Deus não é o povo de Israel, mas a igreja, todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então, o povo escolhido aqui agora é a igreja. Não se trata mais de Israel com exclusividade. Israel sim, mas juntamente com todos aqueles que creram em Jesus. Então, por isso pode haver uma dúvida. Quando ele diz as 12 tribos que vivem na dispersão, ele está tratando especificamente sobre os judeus, de ascendência das 12 tribos de Israel, ou ele está tratando no sentido alegórico, cristãos em geral? Eu li agora em Gálatas, Paulo falando que ele ficou mais com os gentios e os outros já ficaram mais com os da circuncisão. Isso. Então, Isso. Paulo ficou mais com os gentios. Então, aí em Gálatas, se os demais ficaram com a circuncisão não é o termo que fala dos judeus. Se referindo-se aos judeus. Ok, boa, ok, é uma outra pista. Olha só, irmãos, vamos lá. Embora não seja dirigido a uma igreja específica, como Paulo, por exemplo, ele identifica: eu, Paulo, aos crentes que se unem na igreja em tal lugar, aos crentes em tal lugar, aos Tessalonicenses, a igreja que vive em Éfeso, e por aí vai, ele faz identificação. Tiago não faz isso. Ele não identifica uma igreja específica, mas é certo que ele tem um público específico. Resta a nós, nesta aula, entender e identificar qual é esse público que Tiago está dirigindo a carta dele. Esse público provavelmente sejam cristãos judeus. Embora a expressão as tribos que vivem na dispersão possa ser usada no sentido de englobar todos os demais crentes, inclusive não judeus, né? Mas é provável, pelo contexto da carta, que ele esteja se dirigindo aos cristãos judeus, sim. Tá? Por quê? O Antigo Testamento, em Tiago, ele é mencionado naturalmente, sem nenhum rodeio, sem nenhuma explicação. Ele não faz nenhuma explicação mencionando o Antigo Testamento, ou seja, ele está escrevendo para quem tem familiaridade com o Antigo Testamento. E quem tem familiaridade com o Antigo Testamento? Judeu. Vamos ver esses dois versículos? Atos 1, 25 e Atos 2, do 8 até o 13. Tá, vamos lá, 1, 25. Vamos ver se dá para identificar. Como parte desse ministério apostolado, o Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. 1, 25, outro. Desculpa, Atos 25 não, é Tiago 1, 25. Desculpa, aquele AT ali é Antigo Testamento, é mencionado. Mas aquele... O antigo, irmão, só corrigindo aqui, para depois você vai abrir esse arquivo no seu computador, no seu celular. Ali o AT não é de Atos, é de Antigo Testamento. O Antigo Testamento é mencionado naturalmente, tá? 1,25. 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita... Olha só, de que ele está falando? Na lei perfeita. A lei perfeita. Esse é um termo usado para quem? Para o judeu. Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Quando ele invoca o termo lei aqui, ele está invocando algo que era próprio para os judeus. E se nós lermos aqui também no capítulo 2, 8 até o 13, nós vamos encontrar outra situação própria dos judeus. O que me remete à conclusão de que Tiago está escrevendo para judeus. Alguém que estava acostumado com o Antigo Testamento.
Outro ponto que me chama a atenção, que ele está falando com os judeus. Os destinatários se reuniam em sinagoga. Versículo 2:2. Capítulo 2, versículo 2. Perdão. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso? Isso, pobre andrajoso. E tratares com deferência o que tem os trajes de luxo e lhes disseres: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos escados dos meus pés. Tiago está mencionando toda essa historinha, mas ele começa dizendo o seguinte: se, quando vocês se reúnem na vossa sinagoga, a sinagoga era de quem? De gentios? Não. De judeus. Então, mais uma expressãozinha que me remete a essa ideia, a essa conclusão. E por último, o uso de metáforas que era próprio do Antigo Testamento e do judaísmo. Então eu posso concluir com mais certeza que ele esteja realmente escrevendo para cristãos judeus, mas judeus convertidos, tá? Que fique bem claro. Então esse é o público específico de Tiago, até que foi a menção aqui da Lívia, né? Que ele era alguém ligado a judeus. Ele estava em Jerusalém, né? Que era ali a capital, para eles, a capital nacional, no sentido de emocional, né? O vínculo emocional que eles tinham com aquele local, e tem até hoje, né? Tudo bem, então, aqui autor, destinatário, podemos avançar, caminhando para o final. Natureza. Qual é a natureza desse livro? É uma carta, é uma epístola como as outras de Paulo? Sim, é uma carta, mas com algumas características diferentes. Embora ela tenha uma introdução rápida, ela não tem menção a pessoas, não tem saudações, não tem pedido de oração, como Paulo faz. Trata de vários assuntos bem amplos, se bem que esse é uma característica da carta, né? Tratar de vários assuntos, né? E não faz nenhuma referência pessoal. Por isso nós podemos chamá-la de uma carta literária. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quais são os aspectos dessa carta literária, então? Primeiro, o tom de admoestação. Tiago usa sempre verbos no imperativo, né? Convertei-vos, né? Mudai, falai. Ele usa expressões fortes nesse sentido. Então a carta dele é como se fosse uma recomendação muito enfática, como se fosse quase que uma ordem no sentido de arrependimento, chamado arrependimento. Ele tem uma estrutura também que não é rígida, nós já falamos. Nós colocamos aquelas 5 sessões. Se eu perguntar aqui agora, vocês já sabem, se lembram quais são, né? Mas nós fizemos aquilo forçando um pouco a barra, porque não é muito rígido, né? É apenas uma tentativa de organizar as ideias. E também ele faz uso amplo e eficaz de metáforas e figuras de linguagem, né? Lembra? A língua é fogo, perdição do mundo, né? Mundo de iniquidade, né? Veneno que inunda a alma, e por aí vai. Um leme do navio, né? Pequenininho, e ele usa o tempo todo. Então essa carta dele tem essa característica. O grau também que Tiago compartilha palavras e ideias com outros ensinos e obras de literatura da época. Por exemplo, ele usa trechos do Sermão do Monte de Jesus, ele usa trechos do Antigo Testamento, e por aí vai. Ele faz ele se utiliza desse recurso nessa carta. Por isso a carta de Tiago é tão diferente. Se alguns dizem que Daniel é o Apocalipse no Antigo Testamento, nós podemos dizer que Tiago é o Provérbios no Novo Testamento, se formos comparar o gênero literário, tá? Ele é cheio de recomendações, de faça isso, se você andar daquele jeito vai se dar mal, não faça isso porque isso não é bom. Então ele tem uma literatura, um gênero literário muito aproximado dos provérbios, tá? E a variedade de assuntos que ele trata também remete a isso. Entenderam isso aqui, a diferença entre a carta de Tiago e as demais do Novo Testamento, estudadas até aqui? Por exemplo, como nós vamos ler Romanos. Romanos é um tratado sobre a salvação, né?
Vamos ler Hebreus, visto aqui na semana passada. Ele vai tratar sobre o sacrifício do Senhor Jesus como nosso único sacerdote, único e definitivo sacerdote. Tiago não, ele trata de vários assuntos da vida cristã de maneira bastante variada. Natureza e gênero, tudo bem? Pode avançar? Quer ficar de pé um minutinho? Esticar? Pode esticar aí. Ainda não dormiram não? Irmão Eudes, Milton, Neto, tudo bem? Neto fez cara, eu não. Vamos lá. A contribuição de Tiago. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora eu quero que vocês, esse versículo aqui de Romanos 3:28, eu quero que vocês se reúnam aí para antes da gente terminar em grupos de 4, 5 ou 6. Quero que vocês peguem Romanos 3:28. Dê uma olhadinha nele. Romanos 3:28. Alguém achou? Pode ler. Quem achou? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A minha fala Independentemente das obras da lei. Muito bem. Concluindo então a aula de hoje, vamos para a prova em grupo, né? Vocês vão reunir em grupo de 4, 5, 6 irmãos e olha só, isso aqui eu já falei, claro que não estavam todos, mas aqueles que estavam aqui vão se lembrar dessa aula que eu falei exatamente sobre essa aparente contradição, né? Quero que vocês confrontem esse texto de Gálatas, Romanos 3:28. Confrontem esse texto com Tiago, no capítulo 2 principalmente aí, quando ele vai falar de obras. E eu quero que vocês harmonizem esses textos, se é que é possível. Como harmonizar a fala de Paulo em Romanos 3:28 com a insistência de Tiago de que a fé sem obras é morta. Vamos lá. 5 minutos. 10h45 até 10h50. Vamos lá, alguém ali, se assente junto com a irmã Marinete, pode ser a Paula, a Euni, o Wesley e a Isabelle. Quem está mais sozinho ali? O irmão aqui de azul com a irmã de óculos. Se ajuntem ali com aquele grupinho de 3 pessoas ali atrás. A Sibeli está um pouco impedida de andar por causa da Milena, mas tudo bem. O Davi também. Fiquem à vontade. Quero que vocês participem juntos. Vamos lá. Só uma pergunta, vocês entenderam a proposta? Sim, a Bíblia respondeu. Ok, se eu respondeu, está respondido. Eu assisto essa aula.
Como? Esse questionamento Sim, começa aqui. Também vamos falar sobre isso. A pergunta é, Paulo fala, no Romanos 3:8, até nós somos justificados pela fé independentemente de obras. Tiago insiste que a fé sem obras é morta. Como que resolve essa questão? Então, esses dois textos mais hoje da nossa terra, como que resolve essa questão? Paulo diz assim, uma coisa que acha assim, outra. Vamos aprender hoje. E aí, irmãos, já concluindo, vamos só dar uma olhadinha no versículo, capítulo 2. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículos 20 em diante, só para aquecer mais um pouquinho o debate aí. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Ou seja, uma pergunta retórica, ele já sabe a resposta, né? Então ele está dizendo, Abraão foi justificado por sua obra, pelo fato de ele estar sacrificando Isaque, proposto ou se propondo a sacrificar Isaque sobre o altar. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E aí? Abraão creu em Deus. Primeiro ele creu em Deus, depois foi imputado por justiça. Primeiro Abraão, ele teve fé, a obra veio depois. Então, assim... Mas ele foi justificado, segundo o que o Tiago está dizendo aqui, naquele ato, naquela decisão resoluta de sacrificar seu filho conforme o pedido do Senhor. A outra parte que você leu aí, Vou ler de novo.
Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Com as obras que a fé se consumou. Ele está dizendo. Ok, vocês estão certos. Agora eu quero ver cada grupinho nos dar pelo menos 30 segundinhos das conclusões de vocês. Wesley. Bem simples isso sim. A salvação é um processo que acontece como marca temporal, né? Como é espiritual. Então, você é salvo, você é justificado. E a decorrência dessa salvação é a produção de obras, seria natural, o processo que você vai produzindo aquilo que é decorrência da salvação, da justificação. Então, o que você está dizendo é que a fé que Paulo diz é a fé inicial, marca inicial da salvação. Isso. Ok. O próximo grupo ali. Como? Não vai ver obra de salvação. Nem sempre você vai ver uma pessoa. Isso aí foi, por exemplo, Abraão foi justificado, a fé dele foi comprovada, a fé que ele já tinha dele é o seu destino. Perfeito, vocês ouviram o que ela disse? Sim. Que é exatamente o que você disseram. E é o ponto que concordo. Aqui, Jadier e Pacílio. As obras, elas são fruto da fé, não está dominador. Porque assim, a letra fria, você apenas lendo sem meditar e pensar, sem ser cristão mesmo, o que vai acontecer? Você vai ler e vai ver que é contraditório. Voltamos em Tiago, só que sendo um cristão, você vê que na verdade os dois estão conectados. Porque, você diz que tem fé, mas você não faz nada, você não dá ter testemunho pela sua vida. Então, assim, você não tem fé, também é boa. Mas a letra fria, realmente você não tem nascido ainda. Aparente contradição. Só aparente. Aqui, os irmãos que chegaram a alguma conclusão? As obras são consequência da salvação que gerou, da fé que gerou a salvação. E aqui, o grupo? São dois. Vai, aqui. Neilas? A gente chegou nesse também. Só as obras, se eu fizer só obra e não crer, eu não vou ter a salvação. Primeiro eu creio e tenho a salvação. Consequentemente, por eu crer e ser salvo, eu pratico obras de salvação. Completando o que eles disseram. E aqui? Exatamente o mesmo. Exato. Perfeito. Perfeito. Todos falaram correto. Vamos só complementar. Essa aparente contradição, ela se resolve da seguinte forma. A insistência que Tiago tem em que a fé cristã tem que ser evidenciada em obras. Vamos falar sobre isso. Tiago se opõe à tendência. Ele está se opondo aqui àquela tendência daquelas pessoas que têm uma fé acomodada. Ele está insistindo com essas pessoas. Estou salvo, né? E que faz concessões. E tanto é que ele menciona ali, aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não sei se vocês se lembram disso. E vocês se acomodaram na sua aparente salvação. Então ele fala, é preciso avaliar isso, né? Para ele, o pecado
fundamental não é fundamentação, tá? É o coração dividido, né? O ânimo dobre, que topa tanto uma coisa quanto outra, né? Ora ele está seguindo aquilo que parece ser resultado de sua salvação, e ora ele anda como se nunca tivesse encontro com Deus, tivesse tido um encontro com Deus. Ele fala duas vezes sobre o homem que ora é de um jeito, ora de outro, né? Por isso ele insiste no arrependimento, ele chama o arrependimento. Por isso que ele está falando, você tem que mostrar a sua salvação, a sua fé que te salvou. Como que você mostra? Produzindo as obras de salvação, né? Vamos adiante, outro ponto. O próprio pastor já fez uma pregação aqui a respeito disso, quando ele fala da salvação gratuita, aquela que você tem que se importa, e quando você realmente é salvo, você se importa e você vai praticar obras de salvação. Porque você é salvo, você pratica obras. Isso mesmo. A aparente contradição que nós vemos em Romanos 3, 28 e Tiago, na vinculação que Tiago faz entre justificação e obras, com o ensino de Paulo, lá de 3,28, né? Tiago emprega o verbo justificar no sentido de vindicar perante outras pessoas. Quando ele está falando justificar, nós somos justificados, ele está falando no sentido de vindicar isso, pleitear tal posição perante outras pessoas, perante pessoas. Portanto, Paulo e Tiago estão falando de coisas diferentes. Quando ele fala de justificação em Paulo, e Tiago também está falando de justificação, eles estão falando, usando a palavra, mas tratando de enfoques diferentes. Tá? Tudo isso que vocês falaram, mas isso aqui ajuda a compreender melhor. Paulo fala de uma declaração dada por Deus, que você foi justificado, ou seja, sobre você não há condenação nenhuma. O exemplo que o Wesley mencionou aqui para nós, não há nenhuma condenação, você foi definitivamente justificado, ponto final. Alguém falou aí também, era o marco inicial, acho que foi o Beric, né? É o marco inicial, o justificar que Paulo utiliza. Tiago, ele vai falar aqui de uma demonstração da nossa retidão. Quando ele fala de justificar, é mostrar isso para as outras pessoas. Eu estou justificando porque eu sou salvo com as minhas obras. Então, embora a mesma palavra, mas usadas em sentidos diferentes. Mas é isso aí que vocês falaram. Avançando, outra hipótese também que podemos utilizar aqui para harmonizar essas aparentes contradições é que Tiago usa o verbo justificar no sentido de vindicar no juízo final, porque as suas obras elas serão processadas e justificadas. Lembra que nós falamos que os ímpios receberão condenação e os justos a sua devida recompensa? Então ele usa nesse sentido, de vindicar no juízo final. Olha, essa é a minha vida, então por causa disso você está justificado diante de Deus. Mas não foi isso, na verdade foi a salvação inicial, o marco inicial, né, que te salvou. Essa palavra que Tiago usa é o mesmo exemplo ali de Mateus 12:37. Esse texto é interessante. Alguém que está aberto aí, leia para a gente. Quem abrir primeiro, leia. Mateus 12:37. Para a gente encerrar aqui, já caminhando para o final. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, pelas suas palavras, o modo como você vai pleitear isso, vai vindicar isso perante os outros ao final. Você será justificado. Justificado na sua salvação? Não. Aqui é outro sentido. Não é o sentido de ser justificado para a salvação. É uma palavra, a mesma palavra usada em sentido diferente. Nessa interpretação, tanto Paulo, não é Paulo, tá? É erro do computador aí. Quanto Tiago estão se referindo à retidão do pecador diante de Deus. Mas Paulo está dando atenção à recepção inicial, que o Emerick falou, acho que foi ele mesmo que falou, dessa condição. E Tiago, a maneira como essa condição é vindicada perante Deus no juízo. Essa é a diferença de temporal que nós vamos aplicar essa palavra. Então, um usa no sentido e o outro usa no sentido. Lembra que eu falei que Tiago escreveu antes do Concílio de Jerusalém, antes de encontrar com Paulo? Por quê? Porque se ele tivesse encontrado com Paulo e debatido melhor o assunto, provavelmente ele teria usado outra palavra.
para não gerar dúvida nos leitores. Porque muitas vezes, durante muito tempo, houve uma ideia de que havia contradição teológica nos ensinamentos de Paulo e Tiago. Sim, sim. Houve na época, porque eles não tiveram esse entendimento hoje das coisas. Exatamente. Hoje nós já sabemos o que aconteceu com um e com o outro, depois do que eles estavam falando em seus contextos. Se eles tivessem, embora os ensinamentos de Paulo já estavam circulando, mas eles não. Então, Tiago está falando em cima da justificação que Paulo falava, mas num outro enfoque. Provavelmente, quando eles tivessem debatido isso, Tiago já teria escrito de uma maneira diferente o mesmo assunto para não gerar nenhum tipo de dúvida. Não há contradição, há tratamento diferente do mesmo termo. Baseado assim nessa aparente conversão, quem acha que é a conversão, pensa também que a gente pode perder a salvação. E aí é outro erro, porque a justificação que Paulo fala é inicial, que é definitiva. O termo que o Wesley usou, peremptório, significa já era, acabou. Você foi justificado de uma vez por todas e para sempre. Né? Ponto final, não se discute mais isso. Isso é justificação. E que toda hora eu vejo o crente tropeçando nesse entendimento, achando que pode perder a salvação por não compreender a justificação ensinada e pregada por Paulo. Porque é um ato judicial da parte de Deus sobre as nossas vidas. Então se eu fui justificado, eu faço o que eu quero. Se você pensa assim, é bom você questionar se você foi realmente justificado ou salvo. Porque quem é justificado e salvo não pensa assim. Ele tem temor de Deus. E, puxa vida, eu sou agora salvo. Eu tenho o Senhor sobre a minha vida. Ele teme a Deus. Ele jamais, um salvo, ele vai pensar, posso fazer o que eu bem entender porque eu já sou salvo. Se ele pensa assim, é bom desconfiar. É bom, reveja aí que talvez o Senhor ainda não te encontrou. É uma coisa anterior. Podemos avançar? Quando somos confrontados com o legalismo de salvação baseada em obras, não, faz isso, faz aquilo, que você faz um propósito, faz aquela coisa que você vai conseguir, Deus vai te abençoar, deposita tanto no altar que Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. É preciso então ouvir Paulo. Nós somos justificados única e exclusivamente pela fé. E quando você for confrontado com quietismo, está tudo bem, deixa quieto, você já está salvo mesmo, as obras são desnecessárias, aí você tem que ouvir Tiago. Beleza, meus irmãos? Encerrou por aqui. Agora eu quero a última pergunta. E Abraão? Foi justificado em Isaac? Não, porque a salvação dele retroagiu. Irmãos, nós estamos falando da vida final de Abraão. Quando ele leva Isaac, ele já tinha feito todas as suas peregrinações, cumprido tudo que Deus já havia chamado. Então, é óbvio que essa justificação que Tiago está falando em relação a Abraão não é a justificação para a salvação. Porque Abraão já conhecia Deus e já havia respondido ao chamado de Deus muito tempo antes. Isaac já era grande. Ali é a obediência dele, é a questão das obras que Tiago está falando, é nesse sentido. Por isso que a justificação de Tiago não importa naquela justificação de Paulo. Quando ele cita o exemplo de Abraão, ele cita o tempo. Qual era o tempo? Quando Isaac já havia nascido e já era grande. Abraão é chamado com 70 e poucos anos. Vai ter Isaac com 100 anos e Isaac já é um rapazinho, acompanhando seu pai aqui levando a lenha. Então Abraão já estava salvo há muito tempo. Compreenderam? Faço essa última, Essa eu sei que vocês responderiam e matariam de primeira. Tudo bem? Compreendemos melhor aqui, não vamos confundir mais esse negócio de obras, fé para obras e fé para salvação. É óbvio que como todos disseram, quem é salvo produz obras. Não pense também que vai simplesmente fazer obra que vai salvar. Não vai. É a mesma coisa da pregação do Evangelho. Basta ter um bom testemunho, você tem que dar um bom testemunho. Tudo bem, cumprimente todos os dias o porteiro da sua casa, do seu prédio, do seu condomínio, e pense que com isso você vai alcançar alguém.
Será que Paulo fazia só isso? Tantas viagens que ele fez? Não, vou só dar meu bom testemunho, vou andar para as pessoas verem meu testemunho. Ele andava falando, pregando. Né? Dúvidas, irmãos? Não? Então vamos ficar de pé, vamos encerrar e dar um intervalo. O pastor Elias volta na sequência. Espero que tenha sido útil para você entenda melhor esse contexto de época, de autor, de Tiago, né, e que isso possa facilitar a sua leitura e entendimento da carta de Tiago nos dias seguintes, daqui para frente. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, por esse momento tão agradável que nós passamos juntos aqui, ó Deus, meditando na palavra sobre este importante e rico livro de Tiago, que o Senhor nos deu o privilégio de ter ao nosso dispor hoje na Bíblia Sagrada. Que o Senhor possa fortalecer a cada um, nos ensinar, ó Deus, todos esses ensinamentos contidos nessa carta, sobre tudo que esse irmão nos ensina, assuntos mais variados, nós possamos crescer dia após dia, pois nós não somos nada. Em todos os momentos erramos, Senhor, e precisamos sim dessas correções, para que nós possamos amadurecer, crescer e prosperar na tua casa, na tua obra e na família de Deus. Obrigado por esse dia, por este momento, em nome de Jesus.